Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre as recentes notícias que têm circulado a respeito de um novo reajuste para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. E o que há de verdade e de especulação em tudo isso? Neste vídeo, vamos analisar a fundo a notícia de um suposto reajuste de R$ 1.925, explicando como os aumentos dos benefícios são de fato calculados e o que podemos esperar para os próximos anos. Além disso, vamos mergulhar em um tema que afeta milhões de aposentados, os empréstimos consignados, abordando uma proposta de aumento da margem e os perigos do superendividamento. Você sabia que, além dos descontos de empréstimos, podem existir cobranças indevidas de associações e sindicatos no seu benefício? E que uma investigação oficial, a CPMI da Previdência, está apurando essas fraudes que podem estar retirando dinheiro do seu bolso sem a sua permissão. Vamos te mostrar como identificar e combater essas cobranças. Se durante nossa conversa você tiver qualquer dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com os descontos no seu benefício ou com as dificuldades financeiras, por favor, deixe seu comentário abaixo. Nós lemos e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários. Pois sua história pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Vamos começar esclarecendo a informação que tem gerado grande expectativa: o suposto reajuste confirmado de R$ 1.925 para os aposentados. É fundamental entender que até o presente momento não existe nenhuma medida provisória, lei ou decreto que confirme um aumento salarial para este valor específico de forma imediata. A notícia, como circula, não corresponde à realidade dos fatos. O que existe e que precisa ser compreendido é o mecanismo oficial de reajuste dos benefícios previdenciários e as projeções futuras do governo. Anualmente, o governo federal define o novo valor do salário mínimo, que serve de base para a maioria das aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Para o ano de 2025, a projeção oficial, enviada ao Congresso Nacional através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aponta para um salário mínimo de R$ 1.518. Esse valor representa um aumento de aproximadamente 7,5% em relação ao piso de 2024. É importante destacar que a política de valorização do salário mínimo, retomada recentemente, prevê que o reajuste seja calculado com base na soma de dois fatores: a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior, e a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos antes. Essa fórmula garante um aumento real, acima da inflação, sempre que a economia do país apresenta crescimento. Contudo, essa regra de aumento real vale apenas para quem recebe o salário mínimo. Para os aposentados e pensionistas que ganham acima do piso nacional, a realidade é outra e bem mais dura. Para esses beneficiários, o reajuste anual é feito aplicando-se apenas a variação do INPC. Isso significa que, ano após ano, esses aposentados não têm um ganho real e veem seu poder de compra ser achatado, pois os preços de itens essenciais como medicamentos, planos de saúde e alimentos frequentemente sobem acima da inflação oficial. Essa diferença no critério de reajuste cria uma distorção preocupante. Com o passar dos anos, quem se aposentou com um valor superior ao mínimo vê seu benefício se aproximar cada vez mais do piso. É uma injustiça que penaliza justamente quem contribuiu com valores mais altos durante a vida laboral. O valor de R$ 1.925, portanto, não é um reajuste para agora, mas sim uma projeção que aparece em estudos e debates sobre o salário mínimo, necessário para suprir as necessidades básicas de uma família, ou como uma meta a ser alcançada em um futuro mais distante, talvez para o ano de 2029, conforme algumas projeções do governo que indicam um valor próximo a R$ 2.000 até lá. Mas para 2026,
A luta de diversas frentes parlamentares e associações de aposentados é para que o piso nacional já se aproxime significativamente desse patamar, como forma de recuperar o poder de compra perdido. Agora vamos tratar de outro assunto de extrema relevância e que impacta diretamente as finanças de aposentados e pensionistas: o empréstimo consignado e a proposta de aumento da margem consignável. Atualmente, os beneficiários do INSS podem comprometer até 45% do valor do seu benefício com empréstimos. Essa margem é dividida da seguinte forma: 35% para empréstimos pessoais consignados, 5% para o cartão de crédito consignado e outros 5% para o cartão de benefício. Recentemente, surgiu uma proposta legislativa por meio de uma emenda em uma medida provisória que visa aumentar a margem total para 50%, adicionando mais 5% para a modalidade de empréstimo pessoal. A justificativa apresentada pelos defensores da medida, como o deputado federal Pompeu de Matos, é que esse aumento permitiria que os aposentados trocassem dívidas mais caras, como as do rotativo do cartão de crédito convencional, que possuem juros exorbitantes, por um crédito consignado, cujas taxas são mais baixas. À primeira vista, a ideia pode parecer benéfica. Imagine um aposentado que recebe R$ 2.000 por mês. Com o aumento da margem, ele poderia liberar cerca de R$ 100 a mais por mês para um novo empréstimo, o que poderia render um crédito de aproximadamente R$ 1.600 a R$ 1.800. Esse dinheiro poderia, em tese, ser usado para quitar uma fatura de cartão de crédito que cobra juros de mais de 300% ao ano. No entanto, a questão é muito mais complexa e perigosa. Aumentar a margem consignável pode ser um gatilho para o superendividamento. Muitas vezes, o aposentado não utiliza o novo crédito para quitar dívidas antigas, mas sim para cobrir despesas correntes, como aluguel, remédios e alimentação, que o benefício já não é capaz de suportar. O resultado é que no mês seguinte, a parcela do novo empréstimo começa a ser descontada, reduzindo ainda mais a renda líquida disponível e apertando o orçamento. É um ciclo vicioso que empurra o beneficiário para uma situação financeira cada vez mais frágil. Permitir que metade do benefício seja comprometida com dívidas é uma medida de alto risco, que pode levar à privação de necessidades básicas. É preciso ter muita sabedoria e discernimento para usar esse crédito extra de forma estratégica. A grande maioria, infelizmente, acaba se endividando ainda mais, transformando o que era para ser uma solução em um problema maior. A responsabilidade financeira é fundamental, mas a pressão do dia a dia e as ofertas agressivas de bancos e financeiras tornam a decisão muito difícil. Em vez de simplesmente aumentar o limite de endividamento, o ideal seria que houvesse políticas mais eficazes de educação financeira e, principalmente, uma valorização real dos benefícios, para que os aposentados não precisassem recorrer sistematicamente a empréstimos para sobreviver. Paralelamente a essa discussão sobre o crédito, uma investigação muito séria está em andamento no Congresso Nacional. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI da Previdência Social. O foco inicial dessa comissão era investigar fraudes relacionadas a descontos indevidos nos benefícios de aposentados, feitos por associações e entidades de classe. Muitos beneficiários, ao consultarem seus extratos de pagamento, se deparam com descontos mensais de valores variados, referentes a contribuições para sindicatos ou associações aos quais nunca se filiaram. Essa prática é ilegal e lesa milhares de segurados em todo o país. O dinheiro é descontado diretamente na fonte, pelo INSS, com base em convênios firmados com essas entidades. A investigação revelou uma verdadeira indústria de fraudes, onde dados de aposentados são utilizados para criar filiações falsas.
No decorrer dos trabalhos, a CPMI ampliou seu escopo e a bomba estourou para o lado dos empréstimos consignados. As investigações agora também apuram as fraudes praticadas por instituições financeiras, que vão desde a concessão de empréstimos não solicitados até a prática de renovações automáticas de contratos sem o consentimento do cliente. Essa é uma realidade que muitos aposentados conhecem de perto. De repente, um valor é creditado na conta do beneficiário sem que ele tenha pedido. Muitos, por necessidade, acabam utilizando o dinheiro e nos meses seguintes as parcelas começam a ser descontadas, com juros. Outra prática abusiva é renovação de empréstimos que estão perto de serem quitados. Quando faltam poucas parcelas para o fim do contrato, o banco, de forma unilateral, refinancia a dívida, libera um pequeno valor de troco na conta do aposentado e reinicia o prazo de pagamento, mantendo o beneficiário preso a uma dívida que parece interminável. A CPMI está convocando representantes de bancos, do INSS e das empresas de tecnologia que processam esses descontos para prestar esclarecimentos. O objetivo é identificar os responsáveis, puni-los e, o mais importante, criar mecanismos para que o dinheiro descontado indevidamente seja devolvido aos aposentados com juros e correção monetária. A sujeira que estava escondida debaixo do tapete está vindo à tona. E a expectativa é que essa investigação resulte em mudanças significativas nas regras de consignado e na fiscalização sobre as entidades conveniadas, para proteger os segurados de uma vez por todas. É um momento crucial para a moralização do sistema de crédito consignado no Brasil. Se você suspeita que pode ser uma vítima dessas práticas, o primeiro passo é agir. Você precisa se tornar um fiscal do seu próprio benefício. Mensalmente, acesse o portal ou o aplicativo Meu INSS e emita o seu extrato de pagamento de benefício, também conhecido como histórico de créditos. Analise cada linha de desconto. Verifique o nome das entidades que estão realizando cobranças. Se encontrar o nome de uma associação, sindicato ou federação que você não reconhece ou a qual não se recorda de ter se filiado, desconfie. Da mesma forma, verifique os detalhes dos empréstimos consignados. Veja o nome do banco, o valor total do contrato, o número de parcelas e a data de início. Se algum desses contratos for desconhecido para você, é um sinal de alerta de fraude. Ao identificar um desconto indevido, seja de associação ou de um empréstimo fantasma, você deve solicitar o cancelamento imediato. Dentro do próprio Meu INSS, existe uma opção para solicitar a exclusão de contribuição associativa. Para empréstimos não reconhecidos, o caminho é um pouco diferente. O primeiro passo é registrar uma reclamação formal no Serviço de Atendimento ao Consumidor do banco responsável. Anote o número de protocolo. Em seguida, registre uma queixa no portal consumidor.gov.br, que é uma plataforma oficial do governo para a resolução de conflitos de consumo. Também é altamente recomendável registrar uma reclamação no Banco Central, que é o órgão fiscalizador das instituições financeiras. E, em casos de fraude, faça um boletim de ocorrência na polícia. A devolução dos valores descontados indevidamente é um direito seu. No caso das contribuições associativas, você pode exigir o reembolso de tudo o que foi pago. Para os empréstimos fraudulentos, a situação é ainda mais grave. A Justiça tem entendido que, nesses casos, o banco não só deve devolver todas as parcelas pagas em dobro, como também deve pagar uma indenização por danos morais. Isso acontece porque a fraude causa um grande transtorno, priva o aposentado de parte de sua verba alimentar e gera uma enorme dor de cabeça para resolver o problema. É uma violação grave da confiança e da segurança do consumidor. Não tenha medo de cobrar seus direitos. Se você se sentir perdido ou inseguro para fazer isso sozinho, procure a ajuda de um advogado especializado em direito previdenciário ou do consumidor. Muitas vezes, a ação judicial é o caminho mais eficaz para obter a reparação completa do dano. A CPMI
está expondo as falhas do sistema, mas a ação individual de cada aposentado lesado é fundamental para que a justiça seja feita. Não se cale diante do roubo. Denuncie, cobre e exija o que é seu por direito. Além dessas fraudes mais evidentes, existe o que muitos consideram o maior roubo de todos, uma injustiça estrutural que afeta a base do cálculo da aposentadoria. Estamos falando da diferença entre o valor sobre o qual o trabalhador contribuiu ao longo da vida e o valor que ele efetivamente recebe como benefício. Muitos segurados, especialmente os que se aposentaram antes da reforma da Previdência de 2019, pagaram suas contribuições ao INSS com base em 3, 4 ou até 5 salários mínimos. Mas, na hora de se aposentar, receberam um benefício de apenas 1 ou 2 salários. Isso ocorreu devido às complexas e muitas vezes prejudiciais regras de cálculo que o INSS utilizou ao longo dos anos. Uma dessas regras, por exemplo, determinava que para o cálculo da média salarial, fossem considerados apenas os salários de contribuição a partir de julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado. Essa regra, conhecida como divisor mínimo, prejudicou enormemente os trabalhadores que tiveram seus maiores salários antes desse período. Foi para corrigir essa injustiça que surgiu a tese da revisão da vida toda. Essa revisão judicial busca garantir ao aposentado o direito de ter o cálculo do seu benefício refeito, utilizando todas as suas contribuições, inclusive as anteriores a julho de 1994. Para muitos, isso pode significar um aumento substancial no valor da aposentadoria, além do direito de receber os valores atrasados dos últimos 5 anos. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já reconheceu a validade dessa tese, mas a sua aplicação prática ainda enfrenta entraves e recursos por parte do INSS. É uma batalha judicial longa, mas que pode valer muito a pena para quem se enquadra nos requisitos. A revisão da vida toda é um exemplo claro de que o maior roubo, muitas vezes, não está nos pequenos descontos mensais, mas na própria fórmula de cálculo do benefício, que não reflete a totalidade do esforço contributivo do trabalhador. Por isso, é essencial que os aposentados, especialmente aqueles que se aposentaram nos últimos 10 anos, procurem um especialista para analisar sua carta de concessão e verificar se não existem erros no cálculo do INSS ou a possibilidade de solicitar alguma revisão que possa aumentar o valor do seu benefício. A luta por um salário mais digno começa no reconhecimento do direito a um cálculo justo e correto da aposentadoria. Em resumo, o cenário para os aposentados e pensionistas exige atenção e ação constantes. A notícia do reajuste de R$ 1.925, por enquanto, é mais um desejo e uma meta de luta do que uma realidade confirmada. O que temos de concreto são as projeções oficiais que apontam para um aumento bem mais modesto, especialmente para quem ganha acima do salário mínimo. A proposta de aumento da margem consignável acende um alerta vermelho para o risco de superendividamento, exigindo cautela e planejamento. Ao mesmo tempo, a CPMI da Previdência traz a esperança de que as fraudes nos descontos de associações e nos empréstimos consignados sejam finalmente combatidas com rigor e que os lesados sejam ressarcidos. É fundamental que cada segurado se torne um guardião do seu benefício, verificando o extrato mensalmente e contestando qualquer irregularidade. E, por fim, a busca por um benefício justo passa pela verificação do cálculo inicial da aposentadoria, com a possibilidade de revisões como a da vida toda, que podem corrigir injustiças históricas. O caminho para a prosperidade e para a tranquilidade financeira na aposentadoria não depende de notícias milagrosas, mas sim do conhecimento dos seus direitos, da vigilância constante e da coragem para lutar por aquilo que é justo. A informação é a sua maior ferramenta. Use-a para proteger seu patrimônio, sua dignidade e seu futuro.